dando continuidade no estudo do Boa Nova, esse livrinho aqui, que vai ser o nosso companheiro durante algum tempo nos nossos domingos de manhã. Nós vamos estudar os capítulos que Humberto de Campos traz através da psicografia de Chico Xavier. E esse livro é um livro muito especial. Eu particularmente gosto muito. Ele traz capítulos em que nós vamos ver as interações dos personagens do Evangelho com Jesus. Então, aquelas figuras famosas do Evangelho são apresentadas para nós em diálogos mais próximos com o Cristo, onde o Cristo fazia o papel não só do médico que curava corpos, mas principalmente do médico que curava ali os seus espíritos, e trouxe a eles essa boa nova e mostrou o caminho através do seu exemplo, mostrou o caminho através da sua vida, da sua testificação. Então hoje nós vamos ver o capítulo 2 aqui do Boa Nova, chamado Jesus e o Precursor. Então conta-nos Humberto de Campos que, como é dito aqui nos Evangelhos, antes da vinda do messianato de Jesus, nós tivemos um precursor. Nós tivemos vários precursores, né? Por vezes a gente se engana pensando que um trabalho é de uma pessoa só. O GESB, na figura do seu presidente, né? A gente sabe que existe uma gama de trabalhadores envolvidos atrás com o desenvolvimento espiritual da humanidade da mesma maneira, né? Lá desde Abraão, a espiritualidade superior começou um trabalho de elucidação dos espíritos na Terra. Então isso tem aí de 3.500 até 4.000 anos, né? Mais ou menos. Então tem mais ou menos 3.500 anos que a espiritualidade vem o quê? Tentando nos ensinar o caminho para a redenção. Tentando nos ensinar o básico, que Deus é uno e que nós devemos amar a Ele e amar o próximo como nós mesmos. É o básico. E por ser tão simples, é tão difícil. E aí, nessa tarefa de elucidação das almas, a espiritualidade conta aí com diversos prepostos que vieram até a Terra, dar o seu testemunho, e dentro da cultura judaica, nós tivemos lá os profetas, né, do Antigo Testamento, que vinham anunciar que a chegada do Messias, a chegada do Salvador. E assim foram. Nós temos diversos livros na Bíblia, diversos profetas que afirmavam sempre o mesmo: o Messias está vindo, o Messias está vindo, aquele que vai libertar o povo de Israel. É interessante essa analogia porque naquele tempo eles pensavam que o povo de Israel era o povo judeu, né? O povo escolhido de Deus, né? Israel significa terra de Deus. E eles achavam que era aquilo ali, né? Aquele pedacinho de terra que ele viria libertar somente aquele povo, né? Uma coisa bem exclusivista, bem bairrista, assim, como se Deus tivesse um time, né, no coração e ele fosse ajudar só aquele time, né? Como se Deus fosse partidário, né? Como se Deus fosse ali, como é que a gente pode colocar? Como se Deus fosse um pai assim, caprichoso, né? Escolhi um povo, então eu vou ajudar aquele povo ali, né? E o resto que se cuide, né? Mas até que as pessoas da época entenderam, foi necessária a vinda de diversos desses profetas que, como vocês sabem, como acontece com todo homem santo na terra, foi bem recebido, as pessoas fizeram festa, ouviram o que ele falava e falaram: nossa, esse cara aí está certo, vou fazer isso. Só que não, né? Só que não. Desde a vinda de Moisés, nós tivemos ali um endurecimento, né, das pessoas do próprio judaísmo, porque chegou ao ponto de muitos anos, né, depois da partida de Moisés para o plano espiritual, a própria lei que Moisés havia deixado desconfigurou, né, totalmente. As pessoas já não
ficavam inventando picuinhas, né? Coisinha pequena para observar. E nesse sentido, que os profetas mais próximos a Jesus, mais próximos da chegada de Jesus à Terra, vieram trabalhar. Foi nesse sentido que eles vieram resgatar o real sentido da mensagem deixada por Moisés. Se nós, hoje, fizéssemos uma pesquisa, né? Vou fazer aqui com vocês. Quando a gente fala assim, o que é a lei de Moisés? O que vocês lembram? O que a gente pensa primeiro? Os 10 mandamentos? Também. O que mais? O que a gente fala? No tempo de Moisés, prevalecia o quê? Qual dos 10 mandamentos vocês acham que foi o mais divulgado? Foi o mais pregado? Porque a gente tem uma estranha noção de que a lei mosaica se resume apenas no olho por olho, dente por dente. Isso foi um ponto importante? Foi, porque até aquela época era instituído o direito de, vamos dizer assim, de retorno ao ofendido. Só que as pessoas, à época antes de Moisés, elas tinham um estranho conhecimento acerca do retorno, porque se eu fizesse mal para ela, se eu fosse lá e roubasse uma cabra da fazenda dela, ela não só poderia ir lá na minha casa, roubar todas as minhas cabras, como também matar a mim e os meus familiares. Então nós tínhamos vários casos em que as pessoas não só faziam o retorno na medida, como também ultrapassavam aquilo. Então, eram casos muito peculiares, né? A pessoa matava não só você, mas como também seus descendentes. E por isso Moisés teve que dar aquela olhadinha, falou assim, ó, eu vou ter que regular isso aqui. Então fica o olho por olho, dente por dente. Por quê? Tem que limitar. Se ele pisou no seu pé, você só vai pisar no pé dele, você não vai matar ele. Se ele roubou uma galinha sua, você vai voltar a pegar uma galinha só. Então teve que, nos pormenores, teve que ir ensinando as criaturas ao quê? A se estabelecerem até com o prosseguimento da própria sociedade. Já pensou se a cada ofensa que a gente fizesse ou tivesse, fossem lá e dizimassem a nossa família, né? Porque em alguns casos matava não só a pessoa, como também os descendentes dessa pessoa. Matava o pai, matava o filho, matava o neto, desproporcional, né? Totalmente desproporcional. Então Moisés também teve que legislar sobre essa parte. E nós tomamos esse olho por olho, dente por dente, não instituído totalmente pela lei mosaica, mas por Galeão, como se fosse a representação pura e fidedigna da obra, né, de Moisés na terra. Mas não foi só isso que ele tratou, né? O próprio Jesus aqui no Boa Nova vai colocar que o primeiro mandamento da lei mosaica é amar a Deus sobre todas as coisas. Então Moisés foi precursor da lei de amor no planeta Terra. Porque a obra não pode ser começada se a gente pular, né? Se a gente for ler os 10 mandamentos, se eu excluo um deles, fica faltando alguma coisa. E se eu excluo principalmente o primeiro, as outras não fazem o quê? Não fazem sentido. Não faz sentido. Não faz sentido eu honrar pai e mãe. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Eu faço isso não só por um dever ao meu pai e minha mãe, mas como também um dever a Deus. Então, por que não matarás? Você não vai matar por quê? Porque você ama a Deus em primeiro lugar, e os seres da criação, as pessoas, né? Os animais, os seres, a própria criação divina, ela é o quê? Cria do próprio Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer mal para os filhos dele, eu não vou fazer mal para a criação dele. Não tem como eu amar alguém mais desrespeitado. Então, na tarefa messiânica, né, na Terra, Jesus faz uma escolha interessante. Antes da anunciação de Jesus para Maria, né, aquela cena bonita do Evangelho, que um anjo vem dizer a Maria que, olha Maria,
você vai ficar grávida, o filho é o filho de Deus, né? Não vai ter concepção, né? Você vai engravidar virgem e você vai dar a ele o nome de Jesus, beleza? Beleza, Maria, né? Naquela posição de resignação, entendeu o que tinha acontecido e tal. Nós temos um outro fato, que foi a prima de Maria, chamada Isabel, também ficou grávida. Só que ela ficou grávida antes, um pouquinho de Maria. Dava ali uma diferença ali de 2 meses, mais ou menos. Então, Isabel, né, tida aí pela Igreja Católica como Santa Isabel, ela é a autora, né, da famosa e célebre frase, né? Bendito é o fruto do vosso ventre. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Porque quando ela recebeu Maria em casa, as pessoas escolhidas para essa missão, eu fico pensando, né? Se a gente é escolhido aqui para, seu brilho, vai descer lá na terra, e o senhor tem a função de ajudar a organizar um centro espírita. Imagina o trabalho que deu, né, para colocar as pessoas nos locais certos, né, a espiritualidade está ali aguardando. Agora imagina a vida de Jesus. Então teve todo um trabalho por trás, teve todo um preparo. Então Isabel era um desses espíritos preparados para aquela missão. Então quando ela viu Maria grávida, os evangelhos vão contar que ela sentiu até João, na barriga dela, se revirando, se contorcendo de alegria, porque havia tido ali o encontro. E na concepção, né, na união mãe e filho, ela entendeu a alegria do filho dela, mesmo dentro do ventre, e entendeu a quem ali ela estava adiante. Tanto que ela fala, eu não sou digna, né, de receber tamanha honra, de vocês virem visitar a minha casa, né? O Salvador entrou na minha casa, o que eu posso fazer por vocês? E Maria estava ali para uma conversa, né? Só para uma visita, elas eram primas. Maria passou pela cidade de Isabel e eles se hospedaram ali por alguns dias. O certo é que Isabel entra em trabalho de parto, João Batista nasce e alguns meses depois Maria faz aí o percurso do Evangelho, né? Tem o seu filho. O filho era Jesus. E aí, Humberto de Campos vem trazer para nós, aqui no capítulo 2, Jesus e o precursor, o relato de como era essa convivência entre essas duas famílias preparadas aí para a implantação da Boa Nova na Terra. E Humberto de Campos vem nos trazer um diálogo curto de Maria com Isabel. Ali as crianças já contavam ali com 5, 6 anos de idade, respectivamente. E aí Maria vai passar uns dias na casa de Isabel e elas começam a comentar sobre a natureza dos filhos, que os filhos eram diferentes. Todos os dois eram espíritos mais... não pareciam as crianças da época, né? Nem parecia criança, porque ambos eram dados muito a reflexões. Nos dias de hoje são crianças precoces. Exato. São crianças precoces, mas vamos colocar assim, precoce demais. Né? Demais, né? O Humberto de Campos vai trazer um relato de que tanto Isabel quanto Maria iam encontrar os seus filhos muito ligados com a natureza e em contemplações assim, que duravam dias, por vezes. Delas até, para aquele sentimento de mãe, né, ficaram preocupadas, né, como toda boa mãe, né, fica o quê? Fica preocupada, quer saber como é que vai o desenrolar do filho, como é que vai ser aquela vida. E o Humberto de Campos, ele é genial, né, eu não preciso dizer isso, mas uma sacada assim genial, ele vem trazer como que era esse dia a dia dessas mães e desses filhos, e além de trazer esse dia a dia das mães e dos filhos, ele vem mostrar para a gente aquela preocupação humana, né? Porque não é que você recebeu ali uma tarefa vinda de um anjo de Deus e você vai deixar, não, tudo bem, né? Meu filho é um espírito centenário, né?
milenar, está aqui, acabou de encarnar, não precisa se preocupar não. Lógico que tem que preocupar, né? A Antonella vai precisar receber carinho, precisa receber o cuidado da mamãe, da vovó, do vovô, precisa ser educada, né? No futuro, essas preocupações mudam, né? Hoje a preocupação é, será que ela está com febre? Por que ela está com dor de barriga? No futuro é o quê? Será que ela vai ter um bom emprego? Né? Será que essa escola é boa para ela? Nossa, que faculdade nós vamos colocar? Então são preocupações normais na nossa vida, né? Então pai ou mamãe que querem cuidar do seu filho o melhor possível, nada mais natural. E essas duas mães, Isabel e Maria, eram da mesma maneira, eram da mesma estirpe das mães do mundo que a gente tem. E olha só o que elas vão colocar. O que me espanta, dizia Isabel com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as fileiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Esse João não é o evangelista. Nós temos muito João, né, nos evangelhos. Esse João é o João Batista, primo de Jesus. E aí, era essa criança, né, dada aí uma vida junto da natureza e carregando ali na fronte sempre aquele olhar de quem está vendo muito adiante, está pensando, está meditando sobre o que vai fazer, sobre o que tem para fazer. Tá certo. E Maria vai responder para ela. Essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho, Jesus, também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes das adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Então, Jesus já desde criança já estabelecia aí o seu motivo de vinda na Terra. Não é porque era criança que ele não podia dar uma boa palavra a quem estava passando, né, enchendo aquelas pessoas de bom ânimo. Então, nós temos até a história de José de Arimateia. José de Arimateia era um doutor do tempo, alguém do Sinédrio, né, Supremo Tribunal Federal judeu, que quando Maria comparece ao reino, à cidade de Jerusalém, porque a lei de Moisés estabelecia que no primeiro ano, alguma coisa assim, logo após o nascimento, o primeiro filho, o homem, tinha que ser consagrado a Deus, e essa consagração se fazia lá em Jerusalém. Então, quando Maria vai cumprir esse ritual da lei judaica, José de Arimateia é um desses homens que estavam presentes no templo nesse dia, e quando ele vê Jesus, mesmo recém-nascido, porque tinha bons olhos, porque tinha boa intenção, ele compreendeu que aquele era o Salvador. Isso porque também alguém antes tinha soprado para ele: ó, José, você não vai morrer sem ver o Messias. Só que uma coisa é eu receber uma mensagem dessa na espiritualidade, outra coisa é o quê? Outra coisa é eu ter bons olhos para enxergar o que a espiritualidade está me dizendo. Então José de Arimateia foi um desses que viu aquele bebê e entendeu, falou: nossa, nos meus braços agora eu tenho a salvação do mundo. E ficou muito tocado naquele momento, mesmo sem receber nenhuma palavra de Jesus, mesmo sem receber nenhuma bênção ali daquele bebê. Ele entendeu, só pela vibração daquele espírito, né? Quem tem olhos de ver, vê, né? Quem não tem, não vê, não adianta. Como diria Paulo, né? Tem que ter o quê? Boa intenção, porque se não tiver boa intenção, não enxerga, né? É tipo tentar explicar uma coisa para alguém
Se a pessoa quer mesmo entender, ela entende. Agora, quando não quer, não adianta. Então, nós vemos que desde a infância, Jesus já o que? Praticava os atos aos quais ele veio denominado na terra. Trazendo ali uma palavra de consolo, né? Como Maria colocou aqui, para os transeuntes que passavam, né? Eles moravam lá em Nazaré. Nazaré é uma das rotas para ir para Samaria, que é um outro país, vamos colocar assim, né? Um outro estado. Eles tinham que passar por ali. Então, Jesus estava sempre ali na estrada, né? Dando uma palavra de bom ânimo para quem estivesse passando por ali, por aquela via, né? Dando um alento para os mendigos, para os pobres, né? De toda sorte. E ele ali, já desde pequeno, desde os 4, 5 anos, já estabelecendo ali as primeiras sementinhas, né? Do seu messianato. E aí Isabel vai continuar. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Por quê? Por mais que Maria soubesse que ali nos braços dela ela tinha o Filho de Deus, ela tinha o Salvador da terra, ela se preocupava, né? Eu acho bonito quando o Padre Zezinho coloca na música, né? Maria de Nazaré. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, ou seja, ela era a mãe de Jesus. Mesmo Jesus sendo um espírito, né, da grandeza espiritual dele, do patamar máximo de evolução que a gente chega, Maria foi mãe daquele espírito. Ela não olvidou a sua tarefa, ela não esqueceu que ela tinha que ter o quê? Cuidados para com aquela criança. Cuidados para com aquele adolescente, cuidados para com aquele homem adulto, né? Maria, a gente vai ver constantemente, Maria junto, né? As pregações de Jesus, preocupada, né? Falou, Jesus, vamos falar uma coisa dessa, a pessoa pode te prender, meu filho, né? Preocupada como qualquer outra mãe, né? Tendo um filho ali excepcional, sabia que o menino era excepcional, mas nem por isso deixou o quê? Deixou de ser mãe. E aí ela vai dar um testemunho aqui que encerra essa primeira parte desse segundo capítulo. Olha só. Ainda há alguns dias, estivemos em Jerusalém nas comemorações costureiras. E a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Então, estava ali uma criança que, conversando com os doutores do templo, deixava todo mundo assim, falando, nossa, como que essa criança tem tanta sabedoria? Sua ciência não pode ser desse mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou a José em particular e o advertiu que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Eleazar era um doutor do templo e já entendeu que aquele menino, né, na visão dele, outro profeta, ele vinha trazer uma renovação para Israel. Quem é esse profeta aí? Eleazar? Eleazar. Eleazar ele era um doutor do templo, lá do Sinédrio, onde Jesus foi falar, né? Falar com os doutores da lei. E ele já viu o quê? Percebido. Esse menino não é qualquer um. Esse aí vem para uma mudança muito profunda. E ele já previa, né? Que mudanças profundas trazem o quê? Inquietações para os poderosos da época. Né? Quase que um profeta, Eleazar. Esse menino, ele vem para mudar e mudar muita coisa. É um diamante que vai ser cobiçado. Né? Exato. Ou motivo aí de muita discórdia. Né? E aí continua Maria. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. É mãe, gente. É mãe. Nossa, esse menino, né? Veio um anjo falar que eu ia ficar grávida. Aí eu estou aqui, eu não tenho muito para oferecer. A nossa casa é humilde, simples. Eu queria o melhor para meu filho, eu queria que ele estudasse,
melhor escola que tivesse, que era o Templo de Jerusalém. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José, mais detidamente, acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Ela queria que Jesus fosse aí o melhor que ele pudesse ser. Entretanto, com Jesus tem sempre um entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Jesus vai ter o quê? Com Maria. Mãe, que queres tu de mim? Mãe, o que você quer de mim? O que a senhora espera? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Mãe, a senhora está preocupada com o quê? Eu não tenho mostrado para a senhora que eu estou em comunhão com Deus. Mas Maria é mãe. Ô meu filho, eu entendo, eu já percebi. É só que eu me preocupo mesmo. Quero que você tenha uma boa posição, quero que você seja um homem valioso aqui na nossa comunidade. E aí ela vai responder para ele: ô meu filho, tenho cuidado por ti, reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no meu íntimo, como se Jesus visse o que ela sentia, ponderou-me: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e escolherei desse modo a melhor escola. E aí o Beth Campos vai colocar que Jesus, nesse mesmo dia, depois de ter conversado com Maria, que estava preocupada acerca do futuro dele, futuro profissional, ela achava que meu filho tem que ter um bom emprego. Jesus vai humildemente, bem sublinhado aqui, pedir a José o quê? Que o aceite na sua carpintaria. E aí José aceita Jesus como seu aprendiz, e Maria vai colocar uma frase bonita aqui, colocando assim: que desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxope, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então, essa é uma parte bem bonita, porque nós temos aí, duas mães muito preocupadas com o futuro dos seus filhos, e os seus filhos vêm dar o quê? O testemunho. Não só o testemunho de que, olha mãe, não se preocupe comigo, está tudo certo, mas também que, porque tem muita gente que, o Bert Campos ele não fala coisa à toa, nós temos que colocar isso na nossa mente. Quando a gente pega uma psicografia e quando a gente pega um livro psicografado, a gente tem que entender o quê? A espiritualidade não fica de floreios, não precisava ter uma frase no livro se não precisasse. Ela não tem valor, então não precisa. Vocês ficam imaginando aqui, o Chico, trabalhou uma vida para trazer ao mundo mais de 400 livros. Se não precisar, gente, uma página de um capítulo, vocês acham que Emmanuel tinha deixado? Não, vamos trazer esse livro aqui que é um livro, é bobinho esse livro, mas vamos deixar vir. Não, trabalho sério, essa frase aqui, não precisa dessa frase. Você acha que ia passar? Então o que o Humberto Campos vem nos elucidar aqui? Porque tem um ponto, principalmente no movimento espírita, e discussões que não são de hoje, acerca da infância e da juventude de Jesus. Os evangelhos trazem para nós que Jesus, quando começa a sua tarefa messiânica, ele tem por volta de 30 anos. E a última informação que nós temos é Jesus com 12 anos. Nós sabemos que com 13 anos, àquela época,
acontecia a maioridade dos judeus. Então os judeus naquela época eram maiores com 13 anos. Com 13 anos eles estavam aptos para começar a vida, né? Assim como nós hoje aos 18, né? Isso, exato. Era os 18, de hoje naquela época eram aos 13. Né? As crianças, a infância era mais curta, né? E as pessoas já eram impelidas ali no mundo, né? Até pelas próprias dificuldades, né? De se sobreviver, né? A buscar uma vida, buscar um. Então, tinha toda uma discussão, né? Que as pessoas, tem vários livros que as pessoas escreveram acerca desse período. Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que Jesus fez, né? Então tem livros até ditos psicografados que vão dizer que Jesus foi abduzido, foi para o plano espiritual e ficou lá se preparando, ou outros vão dizer que Jesus empreendeu uma viagem, que ele foi ter com uns essênios, que ele foi para a Índia, que ele foi ao Tibete e voltou para lá numa viagem de aperfeiçoamento espiritual. E Humberto de Campos é tão... Nossa, cada vez que eu leio esses livros eu fico mais grato a esse espírito, porque é tão lúcido, né? é tão em cima do que é a lei de Deus para nós. Ele vai dizer, Jesus, gente, pediu com humildade para ser carpinteiro. Para ser carpinteiro. Ah, é uma tarefa muito simples. Sim, é uma tarefa muito simples. Mas a melhor escola para nós é qual? É a do lar. Se fosse as universidades, a gente ia nascer dentro da universidade. Deus já mandava a gente estar dentro da universidade. Qual é a maior tarefa que eu tenho como encarnado? A maior tarefa que eu tenho é ser médium lá dentro do GES. Não. A maior tarefa que eu tenho é no meu trabalho, que eu tenho que tocar a minha empresa, que eu dou emprego para muita gente. Não. A sua maior missão como encarnado é resolver-se dentro da sua casa. É resolver-se com aqueles que estão lá dentro. E isso é tão bonito, isso é tão sagrado, né? A gente perceber isso. Porque quando a gente está lá no plano espiritual e a gente lê Kardec, né, dizendo que o espírito reencarna para saldar suas dívidas passadas e todo aquele processo que a gente aprendeu da reencarnação, onde começa a reencarnação? Começa no útero das nossas mamães, ou seja, a primeira pessoa com quem você tem que se organizar, a primeira pessoa com quem você tem que se aconchegar, que resolver os problemas do passado, é com a sua mãe. Porque você não vem ao mundo se não for pela sua mãe. Então, os espíritos que querem reencarnar, a primeira coisa que eles encontram, é a sabedoria do mundo, é os livros, não. É o útero da mamãe. A reencarnação começa ali. E depois, consequentemente, você precisa do quê? Você precisa de um lar. Eu preciso de um lar. Aí não interessa como vai ser construído esse lar. Se tem papai, mamãe, se tem 2 pais, se tem 2 mães, se meu avô é meu pai, se minha avó é minha mãe. Isso aí pouco importa. Pouco importa. A maior tarefa e a maior exemplificação, como Maria sabiamente colocou aqui, a maior exemplificação que a gente pode dar é na escola do lar. Minha mãe sempre falava uma frase para mim, e fala até hoje, né? Que a minha avó dizia para ela, né, nessa sabedoria dos antigos, né, como dizem as boas línguas, que essa sabedoria incauta, né, dos espíritos mesmo, que você não pode ser um bom marido se você não for um bom filho. Você não pode ser uma boa pessoa no mundo se você não for uma boa pessoa dentro da sua casa. Por quê? A casa, o nosso lar é a nossa escola, é a escola maior. Então Jesus escolhe viver uma vida de humildade aqui dentro daquela casinha pobre ali em Nazaré. Nazaré não é uma grande cidade, até hoje, né? Não é um polo de cultura, não é um polo, nem um polo religioso, né? Porque nós temos muitas cidades aí que são voltadas a esse lado mais religioso, né? Na própria Galileia, né? Havia outras cidades que eram mais envolvidas no culto religioso. Jesus escolhe a casinha simples lá de Nazaré
para ficar dos 12 aos 30, o quê? Trabalhando, dando exemplo, né? Então não tem mistificação, Jesus foi para a Índia, Jesus foi... Gente, é o Criador do planeta. Não tem essa necessidade, né, de fazer essas viagens prolongadas, fazer um retiro espiritual, né? O retiro espiritual de Jesus foi feito aonde? Na carpintaria, lá em Nazaré, né? Então trabalhava de dia, ia para a sinagoga no sábado, normal, né? Lia a lei, aprendia ali com os profetas, né? Era chamada a dar a palavra, dava a palavra, né? Falava, fazia ali. Mas olha essa frase, é maravilhosa, né? Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Precisa de mais alguma coisa? Então olha só o que aquela família conseguiu viver durante esse tempo. Imagina Jesus, gente, na sua casa. Imagina Jesus na sua casa, o dia inteiro, come com você, acorda com você, né? Passa a mão na sua cabeça, né? Conversa. Imagina as experiências. Foi tão valiosa essa lição que Paulo percebeu, falou, tem uma coisa aí. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá em Éfeso porque eu quero ver Maria, e eu vou fazer um evangelho em cima das lembranças de Maria. Eu vou lá em Éfeso conversar com Maria. Testemunho vivo, né? Testemunho vivo, a memória viva. Tinha Simão Pedro, né, que o evangelho de Marcos é em cima das memórias de Simão, só que Paulo quis ir mais a fundo. Falou, não, tudo bem, as anotações de Levi, né, de Mateus estão aqui, está ótimo para a constituição do nosso evangelho. Só que eu quero mais, eu quero Jesus humano, eu quero Jesus próximo, eu quero Jesus que só a mamãe conhecia. E ele vai lá em Éfeso conversar com Maria, né? Tem essa tarefa interrompida e depois passa para Lucas. Lucas, vai lá em Éfeso, né? Conversa com Maria, pergunta para ela sobre como foi a infância de Jesus, para nós construirmos então as nossas anotações sobre Jesus. E Lucas faz essa tarefa aí que Paulo não curte. E aí na segunda parte do capítulo, nós vamos falar então desse precursor, da figura de João Batista. João Batista, conforme vai nos elucidar o próprio Jesus posteriormente, é uma das reencarnações de Moisés. Só que ele foi Moisés, depois ele foi Elias, e ele voltava à terra como o próprio João Batista. João Batista começa a sua tarefa aos 15 anos. Ele não esperou tanto quanto Jesus. Então, aos 15, ele sai de casa, ele passa a viver no deserto, né? O apelido dele era o eremita, né? Como se ele fosse o eremita do deserto, o profeta do deserto. Ele sobrevivia apenas daquilo que a natureza dava, né? Ele comia ali muito mel, muitas frutas, e se manteve. E começou as suas pregações, né? E as suas pregações eram cheias de muita verdade. Eram uma comunhão muito grande com a justiça divina. Tanto que nós temos relatos nos próprios evangelhos dizendo que quando ele começa ali o seu trabalho, ele batizava as pessoas lá no Jordão, né? Batizava aí simbólico, né? A fim de que as pessoas, a partir daquele momento, elas entrassem naquele processo que Jesus vai nos trazer, né? Vai, não peques mais. Então, a simbologia, né, da profecia de João Batista era essa, a simbologia do pecado, a simbologia do batismo era essa. Né? A partir desse momento, né, arrependa-se, vá viver uma vida sem pecados, né? Procure errar menos, né? Procure pensar direito no que você está fazendo. Então ele ganhou tamanha popularidade entre as pessoas que chegou ao ponto de alguns virarem para ele e falar assim: João, você é o Messias? E João, que era um espírito que, né, sabia muito bem qual era o papel dele, olhava e falava: não, eu não sou o Messias. Ele fala: eu vos batizo com a água, mas vai vir
que há de batizar vocês pelo Espírito e pelo fogo. Então, vocês podem aguardar. Tanto que quando Jesus, no início, antes de começar suas peregrinações pela Galileia, Jesus vai até João Batista para cumprir as profecias, né, vindas aí do judaísmo. E nós temos aquela célebre passagem, né, dos evangelhos. Fico imaginando a grandeza espiritual daquele momento. E quando João Batista vê Jesus, e Jesus fala para ele: eu vim aqui para você me batizar. João fala assim: é você que tem que me batizar. Está invertido aqui, quem sou eu? Né? E aí Jesus vai falar: não, como um jogando confiante do outro. Faça conforme tem que ser, né? Cumpra-se assim a profecia. E aí no momento que João Batista vai batizar Jesus, os evangelhos vão dizer, né, que o céu se abriu e o Espírito Santo se manifestou na forma de uma pomba, né, descendo ali sobre Jesus, e uma voz pôde ser ouvida, né? Você é o meu filho, né? Em ti coloco a salvação desse mundo, em ti coloco em ti coloco a minha força, né? Como se Jesus fosse o próprio prepósito de Deus. É claro, gente, que não foi dessa maneira, né? Não abriu um buraco do céu, o pessoal não ouviu uma voz, até porque não era todo mundo ali que era médium, né? Mas João Batista era, e João Batista o que percebeu, né? Ele não só conhecia Jesus antes, por causa da sua infância, mas ele o reconheceu ali como Cristo, né? Como o enviado, como o Messias divino na terra. E aí, para nós finalizarmos, né, lembrar dessa figura de João Batista, porque João foi efetivamente o primeiro cristão que existiu, né? João foi o primeiro seguidor de Jesus. Então ele preparou o caminho, preparou a vinda de Jesus para a terra. Ele foi aquele trabalhador rural que arou a terra, né? Que arrancou ali a erva daninha com a sua verdade, né? Com a sua palavra sincera, né? E por conta de estar ali ao lado da verdade, e por conta do seu apego, né? Da sua tarefa essencial, claro que João foi o quê? Entendido pela população? Não. Ele foi mais um, né, dos que padeceram em amor a Jesus, em amor à verdade. João era tão sincero, era um pregador tão honesto, que ele conseguiu ferir até mesmo o rei, né, Herodes. Herodes vivia uma situação um pouco complicada, né? O irmão morreu, ele tomou a cunhada como esposa, e isso estava errado na época. E ele não só denuncia isso, como denuncia outras coisas, né? Que Herodes estava transformando ali a região com o seu exemplo, né, em um lugar de muita perdição. E nós vamos ter a história de Salomé, né, a dançarina, e Salomé vai até pedir a Herodes para que ela tivesse ali a cabeça de João Batista, e João padece ainda, defendendo a verdade, mas não se entregando aí aos convencionalismos do mundo. Porque é muito fácil, quando nós somos interpelados pela vida, né, abnegar. Olha, esquece esse seu preceito cristão, né? Esquece isso. Ah, você achou uma carteira aqui, você achou, né? Achar não é roubado, não é assim? Ah, mas você está tão cansado, para que você vai se cansar mais lá no centro? Você está tão desesperado, né? Você está tão precisando de caridade, por que você vai fazer caridade para os outros? Você tem que fazer caridade para você. Não é assim que chega? E sopra aqui nos nossos ouvidos, né? E o exemplo de João Batista é desse, o primeiro cristão a ser martirizado, né? A gente tem muita visão de Estevão, né, como sendo o primeiro, né? Mas João já era aí um precursor até nisso. João foi o primeiro a padecer sobre amor à verdade, sobre amor a Jesus. Então que esse exemplo de João possa ressoar nos nossos espíritos, e que nós possamos trabalhar nesse sentido
a nos tornarmos também cristãos efetivamente. Vamos fazer a nossa prece?